Olá, você sabe o que é cultura? Você já parou para pensar o que pode ser cultura, o que pode não ser cultura? Existe alguma coisa que não seja cultural? É isso que a gente vai pensar um pouquinho hoje, tá? E para a gente pensar sobre isso, a gente vai pensar através dos antropólogos, o Sir Edward Bunny Tyler e o Franz Boas. Dois posicionamentos diferentes a respeito do que seja a cultura. Primeiramente, com Tyler. Tyler é um antropólogo britânico que nasceu em 1832, foi professor de Oxford, da Universidade de Oxford, e foi consagrado cavaleiro, olha só, nessa época já era a rainha Elizabeth II? Bom, não sei. Consagrado cavaleiro em 1912, certo? Não, em 1912 não era a rainha Elizabeth II. Bom, ele dá início ao estudo da antropologia. Né? A antropologia é esse ramo da sociologia que investiga as manifestações culturais, essas interações sociais que são representadas através dessas manifestações, aquilo que nós chamamos de cultura, que esse termo que vem do latim que está associado à ideia de cultivar, de cuidar, né? A ideia de culto, né? Algo que você cultiva, algo que você cuida, algo que permanece. Tá? Para o Tyler, né, ele define a cultura dessa forma. Cultura é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, direito, costume e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então veja, cultura é um conceito muito amplo, né? É difícil até, por isso que no começo eu falei, é difícil até definir o que pode ser tratado como cultural e o que não seja tratado como cultural. Numa próxima oportunidade vamos discutir um pouco sobre isso também. Bom, Tyler parte de uma perspectiva do racionalismo e do evolucionismo. Tyler está sendo influenciado pelas correntes racionalistas do pensamento filosófico, está sendo influenciado pelas teorias do evolucionismo de Charles Darwin e está sendo influenciado pelo positivismo, tanto de Emile Durkheim como do Augusto Comte, entre outros pensadores. Tá? Então ele acredita, né, nas suas teorias, nos seus livros publicados, que existe um progresso na racionalidade humana. Primeiro ele inova dizendo que todos os seres humanos são racionais. É algo inovador para a época. Porque ainda na época se pensava que existiam seres racionais e irracionais. Como se os ditos povos mais primitivos não fossem racionais, fossem alguma outra coisa que não fosse um ser humano. Se discutia isso sim no século XIX. Se discutia se as pessoas tinham capacidade racional para ser designado como ser humano ou como não ser humano. Então ele já vem falando, olha, todos os seres humanos são racionais, independente da condição, se são mais primitivos ou não. Acontece que alguns estão no estágio menos avançado, num estágio evolucional menos avançado, e alguns estão mais evoluídos. E como ele vai saber o que é mais evoluído ou mais atrasado? Ele vai acreditar que existe um processo comum, né? um processo histórico progressivo, evolucionista, né? Que atinge o progresso humano, e o parâmetro que representaria esse progresso da humanidade seria justamente a cultura europeia. Então, quanto mais próximo um povo, uma civilização chegasse aos padrões europeus, mais evoluída essa cultura, certo? Então, uma cultura que se afastasse mais da forma de vivência dos padrões europeus era uma cultura mais primitiva, certo? Então é nisso que ele vai usar os padrões aí colocados por Charles Darwin. Ele vai dizer que todas as culturas têm um passado comum, todas saíram do mesmo ponto, né? De mesmo ponto primitivo. Então, por isso que o Tyler vai julgar as culturas como mais primitivas ou mais avançadas, né? Porque todas elas partiram do mesmo ponto e tendem a chegar numa história progressiva, né? Na história da humanidade. Um dos métodos que ele utiliza, uma das formas que ele utiliza de comparação entre as culturas é a religião. A religião é uma das formas de você estabelecer se essa cultura é mais avançada ou mais primitiva. Então a religião é uma das formas para você estabelecer se essa cultura é mais primitiva ou mais avançada. Por exemplo, as formas de religiosidade animista que ainda haviam
nas manifestações da natureza, nas manifestações naturais, formas de explicação transcendentais, né? Essa ligação entre o mundo natural e o mundo sobrenatural, e a espiritualidade que passava pelos elementos naturais era considerada mais primitiva. Depois, um grau um pouco mais avançado seriam as religiosidades politeístas, que acreditavam em vários deuses mais abstratos que cuidavam das mais variadas relações humanas, de vivência humana, até chegar na religiosidade monoteísta no padrão judaico-cristão, que é o padrão europeu. Então esse seria um padrão de maior avanço, certo? Então, assim também poderia se estabelecer outros critérios, como culturas mais primitivas ou mais avançadas. Por exemplo, o uso das roupas, se essa cultura tinha uma poligamia ou monogamia, ou seja, se tinha geralmente um homem com várias esposas, uma poligamia, ou se tinha uma monogamia conforme os padrões europeus, né? Um homem com uma mulher somente. Né? Se eles usavam muitas roupas, se tinham conhecimento científico, eram culturas mais avançadas. Se não se encaixavam nos padrões europeus, eram mais atrasados. Isso que afirma o Tylor. Já o Franz Boas, né, que é um antropólogo de origem alemã, mas erradicado nos Estados Unidos, ele vai ser considerado um dos pais da antropologia moderna, principalmente da antropologia americana. Ele se opôs a essa ideia de um racismo científico, não mais considerando a raça como um conceito biológico, né? E desconsiderando também essa ideia de um evolucionismo cultural, tirando essa ideia de hierarquização entre as culturas, de mais primitiva ou mais atrasada, né? Mas ele vai dizer que existem caminhos múltiplos de desenvolvimento cultural. Ao invés de ter um esquema progressivo, linear, ele vai dizer que existem caminhos diversos, que cada cultura se adaptou da sua forma, cada povo se adaptou da sua forma, na sua vivência cultural, ao meio em que vivia, certo? Então ele recusa o evolucionismo e lança as bases da antropologia moderna ao pensar que cada sociedade como um sistema integrado complexo, né, resultante de um processo histórico peculiar. Né? Então ele considera as particularidades de cada cultura como uma riqueza em si. Né? E para conseguir compreender essa riqueza dessas culturas, ele tem esse método de imersão dentro das culturas, né? Coisa que o Tylor não fez. Então Franz Boas defende essa ideia de o antropólogo ser um etnólogo mesmo, estando presente nas culturas e verificando as minúcias, né? Verificando os mínimos detalhes de como essa cultura se desenvolve, como ela se organiza, entendendo como o cara come, como o cara produz, como o cara caça, como essas pessoas têm as suas relações afetivas, como elas se casam, como elas se juntam. Então ele está preocupado em entender essas minúcias, ao contrário do Tylor, que vai considerar, por exemplo, um indígena, por exemplo, no Brasil. Imagina o Tylor sabendo de um indígena canibal no Brasil. É extremamente primitivo. Já o Boas já ia considerar a antropofagia, a cultura indígena pelo seu próprio contexto, pela sua história particular de desenvolvimento. Então eles têm caminhos diferentes. Um vai afirmar um progresso, que é uma visão muito influente ainda nos nossos dias, né? Uma ideia de culturas evoluídas e atrasadas. E o Franz Boas vai até inaugurar um novo tipo de pensamento que puxa mais para um relativismo cultural, ao analisar que todas as culturas são válidas e temos que analisar o contexto em que elas se desenvolvem. E você? O que você acha da cultura? Como que você interpreta a sua cultura? Você já refletiu sobre quais são os elementos que representam a sua cultura? Então, acompanhe mais vídeos sobre o tema. Muito obrigado. Se inscreva no canal.